Programa A Propósito. Oferecimento. Imobiliária Ebenezer. Aliança Utilidades. Ótica Matriz. Distribuidora de peças Rondonópolis. E Alto Campo. Bom dia! Está começando mais um programa A Propósito. Hoje, o Senhor tem preparado para nós uma palavra específica para essa situação que você está enfrentando. Ele quer tratar a respeito do seu problema. Ele quer sim mostrar para você que Ele se importa com você, que Ele se importa com cada situação que você tem vivido, com cada dilema que você tem enfrentado. Deus é um Deus de amor e Ele ama você. E Ele, como um pai, Ele quer que você sim se sinta bem. Ele quer que você sim seja feliz. E é por isso que hoje Ele vai nos ensinar a viver uma vida de valor, uma vida que vale a pena ser vivida. O programa A Propósito, ele já está na TV há mais de 6 meses e nós começamos nas redes sociais. Você já conhece o trabalho do A Propósito? Se não, eu quero te convidar a acessar o nosso site apropósito.tv ou acessar as nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e o Snapchat. Por lá você vai poder nos acompanhar sempre, estar por dentro das mensagens. Eu gravo mensagens todos os dias e envio pelo WhatsApp, gravo mensagens devocionais no Snapchat, semanalmente publico no nosso canal no YouTube. Todos os dias eu posto uma foto no Instagram, no Facebook, até 2 fotos. E eu quero que você nos acompanhe, porque eu sei que vale a pena sim viver uma vida em santidade, de renúncia, de amor a Deus. Por isso que eu quero te instruir a isso. Eu comecei a viver essa vida em Deus e vi que realmente há muito de valor que nós temos para aprender na presença de Deus. Por isso que eu estou aqui, te instruindo a viver dessa maneira. Se você quer se surpreender a cada dia, se você quer sim ser tocado, ser tocada pelo amor de Deus a cada manhã, você precisa mergulhar nas coisas do Senhor. Você precisa mergulhar na Bíblia, mergulhar na igreja, mergulhar em buscar, ouvir coisas que te edifiquem, coisas que te façam, sim, se aproximar mais dele. E é por isso que o programa A Propósito está aqui na televisão e está chegando até a sua casa. Eu sei que isso não é um projeto de homens, não é um projeto meu, mas é um projeto que começou no coração de Deus e que está hoje abençoando tantas vidas. Então vem que Ele conta com você, vem que Ele tem mais pra você, vem que Ele quem vai fazer por você mais. Posso ver o que vai acontecer quando a Jesus você se render. Tudo aquilo que Ele sonhou pra você, pode crer, Ele vai te surpreender. Vida com propósitos, vida por propósitos, Ele tem mais. Vida com propósitos, vida por propósitos. Então vem que Ele conta com você, vem que Ele tem mais pra você, vem que Ele quem vai fazer por você mais. Então vem que Ele conta com você, vem que Ele tem mais pra você, vem que Ele quem vai fazer por você mais. Ele que vai. O programa Propósito só está começando e agora nós vamos para o nosso quadro Conversa Aberta. O tema de hoje é a respeito de que será que vale a pena servir a Deus? Essa vai ser a nossa conversa de hoje. Você já fez essa pergunta
Você já pensou, Senhor, será que realmente vale a pena todo esse sacrifício de renunciar muitas vezes desejos do meu coração, renunciar, sim, vontades de fazer coisas, mas que não posso porque sei que isso não vai te agradar? Será que vale a pena tudo isso por ti? As pessoas não reconhecem que você tem servido a Deus, às vezes você tem trabalhado tanto na igreja, você tem se dedicado tanto por amor à obra do Senhor e você sente que não tem recompensas, que as pessoas apenas te criticam, que as pessoas elas não conseguem ver valor em tudo isso. Eu quero que você comece a pensar a respeito desse assunto, porque eu quero conversar sobre isso. Será que vale a pena ser fiel a Deus? Agora eu quero que você vá comigo lá em 1 Coríntios 15:58, porque a Bíblia nos instrui o que nós devemos fazer. Então vamos lá, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Agora é a parte mais importante e que, sim, responde ao nosso questionamento, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É claro que nós sabemos que é muito frustrante quando nós não somos valorizados pelas pessoas, quando nós não somos reconhecidos pelos homens. Mas eu quero te dizer que quando o seu trabalho é no Senhor, ele não é em vão. Você realmente terá uma recompensa eterna, uma recompensa que não é apenas aqui para essa terra, mas é uma recompensa que vem dos céus e que é para a eternidade. Muitas vezes a gente acha que as nossas recompensas são momentâneas. Nós queremos ouvir um elogio, nós queremos ouvir alguém dizendo algo bom ao nosso respeito. Mas eu quero te dizer que o que realmente importa é o que Deus pensa ao seu respeito. É o que Ele está vendo você fazer. Maior reconhecimento está em agradar o coração de Deus. Em saber que quando Ele olha para você, Ele sorri. Por saber que você está se dedicando para agradá-lo, por saber que você está se dedicando para a causa da igreja dele, saber que você está trabalhando para abençoar os irmãos, para abençoar, sim, a sua congregação. Então eu quero te dizer, não desista, não pare, porque Deus tem uma recompensa para você. Ele tem algo surpreendente que na hora certa Ele vai liberar sobre a sua vida. Então, o que eu quero te dizer é, não desista, Deus tem algo especial guardado para você. E no momento certo, você vai dizer assim, Senhor, valeu a pena. Cada sacrifício, cada suor, cada renúncia, cada dificuldade que eu tenho enfrentado, valeu a pena. Porque eu sei que em Ti, Senhor, o meu trabalho não é vão. E eu sei que as recompensas, elas não são para essa terra, são para a eternidade. Então, se alegre, porque o tempo de Deus está se manifestando na sua vida. Estamos indo agora para o quadro Quero Saber. Você que quer enviar sua pergunta ou dúvida, chame a gente no WhatsApp e então você vai poder ter a oportunidade de mandar o seu questionamento. Hoje nós temos a pergunta que veio de Curitiba, do Paraná, e é da Márcia. E ela disse bem assim: como nós devemos agir quando nós temos um homossexual na nossa família? Olha, nós temos a resposta para isso na Bíblia. Nós temos que sempre fazer o que a Bíblia nos instrui. A Bíblia é o manual do fabricante da nossa vida. Deus nos fabricou, Ele que nos moldou. E Ele deixou esse manual chamado Bíblia Sagrada para nos ensinar a conduzir as nossas próprias atitudes. Vamos ver o que lá na Bíblia diz? Em João 8:3, que diz que alguns mestres e fariseus levaram uma mulher que tinha sido pega em adultério e apresentaram a Jesus falando que ela tinha adulterado. E então perguntaram: Mestre, nós devemos apedrejá-la segundo as leis. E o Senhor, o que diz que nós devemos fazer? O Senhor Jesus se abaixou, começou a escrever no chão com o dedo e aqueles homens continuaram insistindo a perguntar. E aí ele se levantou e disse assim: bom, vocês ouviram que devemos apedrejar, sim, essa mulher. Mas eu quero lhe perguntar, quem estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a primeira pedra. E aí foram se retirando, um após o outro, depois dessa pergunta. Os senhores
que sabiam que eles não eram perfeitos e eles se retiraram. E então ficou apenas Jesus e essa mulher. E então Jesus perguntou para ela: quem te condenou, mulher? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus respondeu: pois então eu também não o condeno, mas vá e não peques mais. Olha, esse é um exemplo de como a gente deve lidar com pessoas que estão em pecado. Porque nós sabemos que o homossexualismo, ele é um pecado, é bíblico. A Bíblia diz que aquele que é homossexual, aquele que se relaciona com pessoas do mesmo sexo, estão indo contra o mandamento inicial de Deus, que é o casamento entre o homem e a mulher e que gera frutos. Um homem com um homem ou uma mulher com uma mulher não gera filhos, não gera vida. E o princípio do Senhor é que a gente gere vida. Mas o que Jesus nos ensina? Que nós não devemos apontar o dedo, que nós não devemos condenar. Nós devemos mostrar o caminho certo e dizer: vá e não peques mais. Não tem por que você condenar, acusar o dedo e falar: olha, você está errado. Você também tem erros, eu tenho erros, nós falhamos, mas quando nós reconhecemos os nossos erros e clamamos pelo perdão de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar a partir do momento que nós tomamos uma nova direção, um novo posicionamento em Deus. Por isso, quando você tiver alguém que sim, lidou com o pecado, que caiu, que em algum momento fraquejou na fé, em vez de acusar, estenda a mão e diga: você quer ajuda? Eu quero te instruir o caminho de Deus. Se essa pessoa não quiser ajuda, você não tem o que fazer. Apenas ore pela misericórdia de Deus. Mas se não, se ela aceitar, com todo o amor que só Deus é capaz de colocar no seu coração, acolha essa vida e mostre para ela o caminho que ela deve seguir em santidade e amor a Deus. Agora nós vamos responder a pergunta do Gilielson, que é de Brasília. Ele está dizendo assim: quem é que tem colocado as muralhas na minha vida? As adversidades do dia a dia ou a falta da minha fé? Olha só, nós temos a resposta na Bíblia lá em João 9, que diz que os discípulos perguntaram para Jesus sobre um homem que havia nascido cego. E então eles perguntaram: o pecado foi por causa dele mesmo ou por causa dos pais? Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa do pecado dele, nem por causa do pecado dos pais, mas para que o poder de Deus se revele. Ou seja, o que esse versículo está nos ensinando? Que o Senhor, Ele muitas vezes permite que a gente passe por momentos difíceis, momentos de dificuldade que exercem de nós fé, fidelidade, para que a glória dEle seja manifestada, para que Ele seja exaltado por meio da sua vida. Por isso, quando você estiver passando por algum momento difícil, declare: Senhor, eu vou usar essa situação para todo mundo saber quão grande é o Deus que eu tenho servido, para todo mundo ver que vale a pena ser fiel a Deus, que Ele vai sim me recompensar a maneira que eu for fiel, a maneira que eu for sim servo dEle. Então, lembre-se, às vezes você está passando por um momento difícil, não tem causa. De vez em quando, sim, o pecado ele gera causa, ele tem uma consequência, o erro tem consequências. Mas se você tem sido fiel ao Senhor, à palavra dEle, não tem consequências do seu pecado, às vezes não é nem pecado, é para que o poder de Deus seja manifestado, como aconteceu na vida desse senhor que tinha nascido cego, mas que o Senhor curou ele e ele começou a ver e todos viram o poder de Jesus na vida daquele senhor. Então, experimente o poder de Deus na sua vida. Ele vai revelar a soberania e a graça que Ele tem por você. Amém? Agora nós vamos para o quadro Face a Face. Esse é o momento que nós meditamos no ensinamento a respeito de uma história que realmente toca o nosso coração. A história de hoje vem falar a respeito do poder da nossa boca. Você sabia que a sua boca, ela tem poder para amaldiçoar ou para abençoar quem for que seja? Então, eu quero te instruir a sempre usar a sua boca para trazer vida, a vida de Deus para cada um que você conversar. As nossas palavras, elas podem ferir. Com certeza você já passou por alguma situação que alguém falou algo para você que te feriu, que te chateou, não é mesmo?
Então, eu quero que você preste atenção nessa história para que você nunca use a sua boca para chatear ninguém. Que você nunca use a sua boca para apontar defeitos, para realmente pisar no calo das pessoas com palavras que ferem, palavras que negridem a pessoa. Porque isso gera traumas, isso pode gerar consequências ruins e que são consequências que são difíceis de ser reparadas. E Deus nos ensina sempre que nós temos o poder na nossa língua da vida e da morte. Lá em Provérbios está escrito isso. Então, preste muita atenção naquilo que você for falar para as pessoas que você ama e para aquelas pessoas que você realmente nem tem tanta afinidade e acaba soltando palavras que as machucam. Olha essa história que interessante. Duas mulheres, elas eram vizinhas e elas eram bem amigas. Só que aconteceu que uma dessas mulheres ouviu um boato de que a sua vizinha ela estaria ocasionando o roubo que estava acontecendo nas lojas de roupas da região. E ela saiu espalhando isso que ela tinha ouvido, ela nem sabia a procedência, se era verdade ou não. Ela saiu espalhando para todo mundo que essa vizinha dela era a autora desses atos, desses roubos, né? E aconteceu que a polícia, apenas apurando os depoimentos, prendeu essa senhora acusada de, sim, ocasionar alguns furtos na região. E depois de passar quase 1 ano na cadeia, essa senhora conseguiu sim provar que ela era inocente, que ela era uma pessoa de bem, que ela sim era uma pessoa da igreja. Aquelas duas vizinhas, elas eram irmãs da igreja. E olha só, quando ela saiu da prisão, ela queria que a justiça pagasse por aquela injustiça. E por isso ela pediu que aquela senhora que havia inventado toda aquela mentira, toda aquela acusação, fosse punida na justiça. E aí o caso começou a ser apurado. O juiz, durante o inquérito, o juiz, durante ali a decisão que ele tinha que tomar, ele perguntou àquela senhora que havia acusado a sua vizinha o porquê dela ter feito tudo aquilo. E ela respondeu: Senhor, eu realmente não fiz por maldade. Eu apenas repassei o que eu ouvi das pessoas, eu não estava acusando, eu não fiz por maldade, até porque eu amo ela. Ela é minha irmã em Cristo, nós vamos na mesma igreja, nós somos vizinhas, direto nós trocamos sim ingredientes de receitas e não foi uma maldade, foi um fato que simplesmente aconteceu e eu não tenho culpa disso. O senhor juiz disse: tudo bem. Eu entendo o que você está dizendo, mas eu preciso que antes que eu dê o veredito final, você vai precisar fazer algo que eu vou te pedir. E ela respondeu: sim, pode falar o que eu preciso fazer. E ele disse: agora quando você voltar para sua casa, você irá pegar um papel, escrever uma frase e cortar em vários pedacinhos. E durante esse percurso de volta da sua casa, você irá soltando esses papéis na rua. Eram picotinhos de papéis. E então ela fez isso e no outro dia ela voltou até o tribunal para saber o resultado daquela sentença. Quando aquela senhora chegou, o juiz disse assim: antes que eu dê o resultado final, eu preciso que você me traga todos os picotinhos de papel que você espalhou ontem pela rua. E ela levou um susto e disse: mas senhor juiz, eu não posso fazer isso. O vento espalhou esses papéis, eu não tenho como encontrar de jeito nenhum cada pedaço desse papel para montar a frase de novo. E o juiz, muito sábio, ele disse assim: pois bem, minha senhora, as palavras que você proferiu a respeito da sua vizinha são como esses pedaços de papel. Eles, quando vão pelo vento, eles vão longe e não tem como voltar atrás e nem recuperar as palavras que saíram da sua boca. Por isso, você será necessária, sim, ter que pagar por esse ato de ter acusado a sua vizinha. E aquele fato ficou muito conhecido na região por causa da sabedoria com a maneira que o juiz havia dado a sentença. E essa história, ela, por mais que não seja real, ela fala muito conosco, porque a nossa vida, ela é assim. Quando nós falamos para alguém a respeito dessa pessoa, quando nós inventamos uma fofoca,
quando nós falamos algo que machuque, quando nós acusamos algum defeito físico, algum defeito moral de alguém, ou até mesmo falamos sem maldade, essas palavras elas ganham como asas e elas percorrem muito longe. E essas palavras elas geram efeitos que nós não conseguimos mensurar a dimensão das consequências do nosso falar. O nosso Deus, que Ele é sábio, Ele já sabia o poder da palavra, o poder da nossa língua. Por isso que Ele disse na Bíblia que sim, nós temos o poder da vida e da morte, por meio daquilo que a gente fala ou deixa de falar. Por isso que o Senhor, Ele te colocou aqui diante dessa TV para dizer para você, tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com aquilo que você tem falado ou deixado de falar. Sim, é tempo de você parar de ressaltar os defeitos, as qualidades negativas e começar a falar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro. Nós temos que nos parecer com o nosso Pai Celestial. E Ele é o maior exemplo de amor, de fidelidade. Então é tempo de você imitar o seu Deus, o Deus do amor. Muitas vezes as pessoas falam assim, se Deus fosse mesmo o Deus do amor, não havia tantas pessoas na rua passando fome, não havia tanta gente em dificuldade. Você às vezes até já pensou nisso, não é mesmo? Mas eu quero te dizer que Deus é sim o Deus do amor. Sabe qual que é o problema? O amor de Deus, ele é apenas para aqueles que aceitam receber esse amor e esse cuidado. Deus, ele não é evasivo, ele é sim muito educado e ele só abençoa a nossa vida, ele só vem para nós com uma porção do amor que ele tem se a gente permite, se a gente convida, se a gente dá liberdade. Mas quando a gente fecha o nosso coração e fala, Deus é irresponsável, Deus não é realmente bom, se Ele fosse bom, Ele cuidava de mim. Mas você já pediu para Ele cuidar de você? Você já pediu para Ele prover as suas necessidades? Porque Deus, Ele responde a nossa oração. Ele não deixa nenhuma das nossas orações sem resposta. Pode não responder da maneira como a gente imagina ou espera, mas Ele responde. Por isso, não murmure, não reclame, cuidado com a sua boca. Sabe, na Bíblia nós temos o relato do povo de Israel que eles ficaram 40 anos andando em círculos no deserto até eles chegarem na terra prometida, no lugar onde Deus tinha preparado para eles. Sabe por quê? Porque eles reclamaram. E Deus estava preparando o coração deles no momento que o Senhor ia encontrar gratidão dentro do coração de cada um daquele povo para permitir que eles chegassem na terra prometida. E durante esses 40 anos, eles ficaram reclamando. E olha só, esse percurso do Egito até a terra prometida, nós, se fizermos um estudo aprofundado, vamos descobrir que era apenas de 1000 quilômetros a distância. E eles demoraram 40 anos. Para você ver como a murmuração, ela gera consequências negativas para nós. Ela nos afasta das bênçãos de Deus, nos faz demorar mais para chegar no propósito que Ele tem para nós. Por isso, é tempo de você glorificar a Deus. Ele quer encontrar gratidão no seu coração do pouco que você tem hoje, para que Ele possa colocar o muito. E aí, Ele vendo que você é grato pelo pouco que você tem hoje, Ele vai falar, olha, o meu filho, ele é grato no pouco, eu vou colocar ele sobre o muito. Olha ali a minha filha, ela está feliz com o pouco, eu vou abençoá-la e ela vai se surpreender com o muito que eu posso fazer, porque eu vi que ela é fiel no pouco, mesmo diante das dificuldades, ela ainda me ama, ainda me serve, ainda é grata ao Senhor. Então, experimente ser grata a Deus. Você vai ver que há algo surpreendente em Deus para abençoar a sua vida. Amém? O programa Propósito está acabando e agora é o momento da palavra orada. Eu posso orar por você? Você que está disposto a mudar de vida? Você que está determinado a servir a Deus de total coração? Então feche os teus olhos que eu vou orar.
Senhor Jesus, eu não sei quem é essa pessoa que está assistindo esse programa, mas eu sei que o Seu Espírito Santo falou ao coração dela de uma forma única e especial. Por isso, Espírito de Deus, continua ajudando esta pessoa a viver em santidade, a viver em fidelidade à presença de Deus. Que em nome de Jesus, ela perca o prazer pelo pecado, o prazer pela desobediência e comece a ter alegria na Tua presença. Que em nome de Jesus o Senhor guarde de amizades que a levam para longe de Ti. Guarde, Senhor Deus, daquilo que não Te agrada. E que em nome de Jesus todos vejam quão grande é o Deus que ela tem servido. Assim eu oro em nome de Jesus. E você que decidiu fazer uma aliança com Deus, repita aí na sua casa assim: eu quero ser chamado de filho de Deus. Senhor, me aceita como seu filho. Eu reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me faz ser parte da família do céu. Assim eu oro e peço que o Teu Espírito Santo me ajude em minhas fraquezas. Pode ter certeza que a partir de agora, um novo começo está se manifestando na sua vida e Deus vai te surpreender porque você está dando liberdade para Ele agir em você e na sua família. Que o Senhor te abençoe, te guarde e semana que vem nós estaremos aqui de novo no programa A Propósito às 9 horas na TV Cidade Record. Tchau! Calling all angels, calling the watchmen, angels on the walls, to come and sing with us. Calling all angels, calling the watchmen, angels on the walls, to come and sing with us. And hallelujah. And hallelujah. Calling all angels, calling the watchmen, angels on the walls, to come and sing with us. Calling all angels, calling the watchmen, angels on the walls, to come and sing with us. Come sing that the Lord is good, and come sing that His love endures. Come sing that the Lord is good, hallelujah. Come sing that the Lord is good, come sing that His love endures. Come sing that the Lord is good, hallelujah. Come sing that the Lord is good, come sing that His love endures. Come sing that the Lord is good, and hallelujah. Come sing that the Lord is good, come sing that His love endures.
Come sing that the Lord is good. Hallelujah. Calling all angels, calling the watchmen, angels on the walls, to come and sing with us. Programa A Propósito. Oferecimento Motocampo, Imobiliária Ebenezer, Aliança Utilidades, Ótica Matriz e Distribuidora de Peças Rondonópolis.